Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no canal DJoy para agora apresentar o nosso segundo vídeo para falar sobre G.I. Joe e para falar sobre principalmente a nossa coleção Classified. Hoje, né, o personagem do momento que nós vamos discutir e falar um pouco é do Roadblock. Esse é o Roadblock, é o personagem de artilharia pesada, né, da coleção Classified, e é ele que nós vamos discutir um pouquinho hoje para falar sobre as características desse personagem aqui, que é o personagem icônico aí do G.I. Joe, né? Então daqui a pouco a gente vai falar sobre o Roadblock. Antes até, só para a gente começar o vídeo, contextualizar o vídeo, eu tive algumas perguntas, muitos comentários, muito bacana. Já tem alguns inscritos no canal e eu adorei isso, achei muito bacana e está me motivando a fazer mais para falar sobre essa paixão da nossa infância, né? Um dos inscritos perguntou o que é esse G.I. Joe, o que é essa coleção G.I. Joe. Essa coleção nada mais é do que a continuação da coleção Comandos em Ação, que teve o lançamento lá em 1982 e durou até 1992 aqui no Brasil, o lançamento pela Estrela. E depois essa coleção foi descontinuada pela Estrela e ela continuou como sendo G.I. Joe. A marca americana sempre existiu, G.I. Joe foi nacionalizada aqui no Brasil como Comandos em Ação e como ela se descontinuou em 1992, ela passou a chamar G.I. Joe. E continuou os lançamentos, foram mais de 400 personagens lançados nos Estados Unidos, além de 2 filmes de animação e basicamente a história, né, dos G.I. Joes, que são personagens de soldados, são soldados de uma força especial americana que combate a organização terrorista Cobra. Vocês vão ver, a gente vai falar bastante do Cobra aqui também, que são muitos personagens do Cobra, né? Então é a organização que o G.I. Joe combate, né? Eles combatem os Cobras e antigamente chamava Comandos em Ação e no Brasil manteve-se o nome de Cobra, e depois virou G.I. Joe e G.I. Joe versus Cobra. Então várias versões, times especiais. Então nós vamos poder estar falando de tudo isso aqui no canal à medida que a gente fala aí sobre os personagens aí da nossa coleção Classified. Então é muito bacana poder estar falando aqui com vocês sobre esse assunto, trazendo todos os personagens da Classified e todos os personagens que foram lançados, né? Então eu quero também até aproveitar, usar meu celular aqui de apoio para mostrar, né, aqui uma figura de longe aqui, que daí talvez eu tento trazer aqui, dá para ver, que hoje é praticamente todos os lançamentos da Classified, que são praticamente 30 bonecos hoje, né, diversas versões, e a gente vai poder ter a oportunidade de falar cada um deles aqui, né? Então cada um deles aqui mostra tudo que foi lançado, a maioria eu tenho, mas tem muita coisa para chegar aqui, então a gente vai falar de cada um deles aqui no nosso canal, né? Inclusive na ordem de lançamento. Lembrando que a semana passada, no último vídeo, aliás no sábado, a gente falou sobre a figura Deluxe Snake Eyes, né, que foi a primeira figura 00 lançada, que trouxe à vida essa coleção Classified, e agora nós estamos falando do personagem número 1. Número 1, aqui parece ser 10, mas na verdade é o número 01, que é o personagem Roadblock. Antes de falar da figura especificamente, se você entrar no site hoje, gijoe.com, você tem aqui todas as informações a respeito do personagem, né? Então, por exemplo, aqui é lógico que a português foi um pouco aportuguesado algumas coisas, né? Por exemplo, o Roadblock nos Estados Unidos, né, quando ele foi lançado, por ser um personagem muito icônico do mundo de G.I. Joe, ele é chamado de Heavy Artillery, ou seja, artilharia pesada. Só que aqui no Brasil, né, às vezes essas traduções, né, que o pessoal da Hasbro, que é a dona, é detentora, né, até comentando a Hasbro, quando eu falo Hasbro aqui, é a fabricante de brinquedos que detém a licença do G.I. Joe, inclusive participa dos filmes e daí por diante. É a Hasbro, é uma corporação americana enorme, né, fica localizada em Rhode Island, nos Estados Unidos, no estado de Rhode Island, na cidade de Pawtucket, que é onde é a sede hoje da Hasbro, né? Ela tem suas fábricas no mundo, grande maioria, praticamente 100% dos G.I. Joes fabricados são feitos na Ásia, principalmente na China. Então é de propriedade da Hasbro. Então a Hasbro, quando faz a tradução, né, algumas vezes aqui, se você entrar no gijoe.com.br,
ele te aparece todo o cartel de personagens, todo o plantel de personagens que tem hoje, né? E fala aqui, só que ele chama o Roadblock de Demolidor Solidário, aliás, Demolidor Solitário. E não é essa a tradução, a gente sabe que nem sempre as pessoas que escrevem são conhecedores do G.I. Joe, mas bacana, é um nome bacana aqui que acabaram dando, mas o Roadblock é conhecido por ser Heavy Artillery. O Roadblock, ele é o personagem mais forte, assim, o mais parrudo, junto com o Gung-Ho. Nós vamos falar do Gung-Ho em breve também, mas Gung-Ho e o Roadblock são os personagens mais fortes, né? Então o Roadblock, se você pegar as informações dele aqui, né, logicamente são fictícias, algumas informações e nomes dados para os G.I. Joes, todos têm um file card aqui que falam dele. Alguns deles são baseados em personagens reais, ex-funcionários da Hasbro, algumas homenagens que eles pretendem às vezes fazer para alguém que trabalhou na Hasbro, alguém que foi importante no mundo da Hasbro, no mundo dos esportes, no mundo dos brinquedos, né? Então, por exemplo, o Roadblock aqui ele é chamado de Martin Hinton, ele é natural de Biloxi, Mississippi, né? Que é praticamente todos, a grande maioria, 90% dos G.I. Joes são assim dentro do seu file card, são americanos, né? Então são personagens americanos. Aparece, inclusive tem um brasileiro na coleção Vintage, né? Que é um capoeirista até, que eu me esqueci o nome dele agora, mas ele é brasileiro, mas assim, ele já é um personagem muito pouco conhecido, né? O Roadblock, ele pode ser chamado de top tier, né? Top 10 aí dos personagens mais conhecidos aí do mundo de G.I. Joe, tanto é que ele já veio na primeira wave da Classified, né? E aqui fala que ele tem 1,98 m, então realmente é um personagem muito parrudo. A hora que eu trouxer aqui a caixa e depois, quando eu for fazer a comparação com os outros personagens, a gente vai poder ver que realmente o Roadblock, até na figura, ele é maior realmente do que os outros, né? Então é muito bacana isso. Aqui a biografia dele rápida: é um demolidor solitário. O Roadblock faz jus ao seu codinome por uma força excepcional, coragem em encarar e enfrentar qualquer ameaça. Adora armas maciças com incrível poder de parada e uma sumidade em armas pesadas. Ele é um Heavy Artillery. E aqui também fala, né, que se você acompanhar a história do Roadblock, acompanhar ele durante o mundo de G.I. Joe, na animação de G.I. Joe, que a animação de G.I. Joe, inclusive, para quem tem muito interesse, hoje se você entrar no site, no canal do YouTube do G.I. Joe, ele fica passando direto os desenhos da Hasbro, os desenhos do G.I. Joe. Então é muito bacana, dar uma visitada no YouTube, todos os desenhos, lógico que é da animação dos anos 80, animação de 1988, então não é, lógico, um desenho que nem a gente está vendo hoje, mas é muito interessante. Ele fica lá rodando todos os episódios, e também ele passa da versão original, que é a versão da Assemble. Ele traz também do Sigma 6, que foi uma versão que apareceu nos anos 2000 já, que já não é tão assim, ela já tem muitas diferenças, e recentemente do Renegade, que foi uma série muito legal de desenhos também do G.I. Joe, que saiu no YouTube. Então, confere lá, canal do G.I. Joe no YouTube, é um canal da Hasbro, e fica lá passando os desenhos de G.I. Joe. Mas vamos voltar aqui e falar do Roadblock, vamos falar aqui dele. Então aqui é a cara da figura, né? É a figura Roadblock. Eu vou tentar aqui tirar da luz, né? Roadblock, ele é um personagem bastante parrudo, né? É um personagem muito conhecido. Esse aqui foi o primeiro boneco, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês do primeiro boneco. Mas todas as caixas do Classified vem aqui o nome do personagem, e aqui vem uma arte feita por cada personagem, tem um artista diferente. Então isso está sendo uma coisa muito legal que a Hasbro está fazendo nessa coleção Classified, que ela está dando oportunidade para o pessoal desenhar a arte, né? Fazer a arte dos personagens diferentes aqui, de acordo com um artista diferente. Então, por exemplo, aqui do lado também, né, tem a figura do Roadblock. Aqui tem a figura dele para um artista, um determinado artista que fez essa arte. Então, cada caixa vocês vão ver que possui uma forma diferente do desenho, que é a visão de cada artista do que ele tem do desenho. Então, muito legal. Esse foi um dos primeiros bonecos. Então, você vai ver que essa coleção Classified, ao longo do tempo, ela avança muito, ela avança demais na sua concepção, na articulação dos bonecos, no detalhe dos bonecos, porque quando você faz um boneco 6 inch, você tem muito mais capacidade
desenhar detalhes ele no que nos 4,5 inches não tinha, né? Nos bonecos pequenos, que são originários do G.I. Joe, que a coleção retro está saindo, nós vamos mostrar alguns aqui também, não tem tanta capacidade de articulação e detalhes, né? Então você vê aqui muitos detalhes, né? O Roadblock, ele é conhecido aí pelo esse rosto, pela sua barbinha, né? Você vê que aqui saiu algumas partes que teve algumas críticas aqui do pessoal, por causa dessa parte mais dourada, e a turma, né, a velha guarda dos fandoms, dos fãs do G.I. Joe não curtiram muito isso, tanto é que depois saiu uma versão que eles tiraram esse dourado aqui e deixaram mais na cor da calça do Roadblock, mas aí é questão de gosto, né? Eu particularmente gostei muito dessa versão aqui, e mantive ela, tanto é que eu nem tentei, nem comprei esse variante, né? E aí tem uma arma, né, futurística, outro ponto de um pouco de crítica, né, do pessoal dessa coleção Classified, de colocar coisas muito futurísticas, né? Mas eu acho bacana porque atrai também. O G.I. Joe não pode viver só dos personagens, de nós colecionadores, né? Dos adoradores antigos do G.I. Joe, né? Ele tem também que atrair novas crianças, atrair pessoas para poder fazer a coleção virar, né? Para poder fazer a coleção ser lucrativa, porque afinal isso é um negócio para a empresa. Então a gente tem que entender um pouco esse lado também. Mas existem alguns fãs que têm um pouco mais de dificuldade para entender isso. Mas eu acho legal. Ele também tem duas arminhas aqui, né? Uma faquinha, um cartucho para você colocar na arma dele. Mas é bacana. E como eu disse, saíram algumas variantes. Saiu inclusive um Amazon exclusive novo do Roadblock. Da Classified, que eu não peguei porque eu achei que não estava muito demais, mas ele lembra muito o Roadblock antigo, mas eu aceito muito bem essa versão nova aqui. Então esse é o Roadblock, um dos meus personagens favoritos. Ele tem como hobby, né? Se você vê nos desenhos, nos cartoons, ele era o cozinheiro da turma. Então o Roadblock, além dele ser pesadão, dele ser um dos personagens mais parrudos, ele tinha a missão também de cozinhar para o grupo nas missões que tinham do G.I. Joe, né? Então, muito bacana aqui. Você viu alguns detalhes. Desculpa, de novo, eu coleciono ele no blister, então eu não abro, mas dá pra gente ver alguns detalhes aqui do Roadblock. Como eu falei aqui, ó, ele é a figura número 1. E aqui atrás, nessa coleção Classified, eles têm, você lê aqui a Roadblock, eles têm algumas classificações que eu até peguei aqui. Então, o Roadblock, dentro das especialidades dele, ele tem a característica que é o rainho, que é a vanguarda. Então ele é nível 4 na vanguarda, de 1 a 5. Ele tem a característica do armas pesadas, que é esse segundo ícone, ele é característica 3. Ele tem a característica de força, por ser um personagem muito parrudo, muito forte. Ele tem o nível 4 na força. E artilharia, que é o último aqui, ele tem o nível 4, tá? Então tudo isso também está aqui no site do G.I. Joe, que traz aqui, não sei se eu consigo focar muito bem, mas ele traz todas as informações, é só a gente ir lá e checar aqui cada um dos personagens, e aqui tem todo o plantel de personagens, nem todos saíram ainda, alguns já saíram, outros não. Então, essa é a apresentação do Classified Roadblock, tá? Ele é, de novo, o número 1, ele foi um dos primeiros, então ele ainda é um dos pouquinhos mais simples. Você vê que aqui atrás da caixa é um desenho padrão. Acabaram depois mudando, né, quando foram pôr mais personagens, mas aqui é o desenho padrão da Wave 1, das primeiras figuras que saíram, mostrando aqui os personagens vindouros, né? Tanto é que aqui eu já estou dando um spoiler também, que no próximo review, na próxima conversa nossa, vamos estar falando do primeiro Cobra, que nós vamos discutir aqui, que na verdade é o Destro, que é esse personagem aqui, que é muito bacana, icônico do G.I. Joe. Ele não é especificamente um cobra, né? Ele tem ele é um traficante de armas do mundo do cobra, né? Então ele tem o mundo dele, né? Ele tem a empresa dele que fornece armas para o cobra, mas ele é considerado um inimigo, então ele é um personagem icônico do cobra. Então nós vamos falar aqui na próxima conversa nossa sobre o Destro. O Destro, um personagem espetacular, eu também sou muito fã do Destro, e a gente vai trazer a figura aqui para falar um pouco da figura do Destro, mas hoje a gente falou do Roadblock, tá? Então esse é o Roadblock, personagem extremamente icônico do G.I. Joe, já saíram outras versões, mas esse aqui é a primeira versão, é a versão do Classified que saiu. Então, eu gostaria de escutar de vocês comentários, se alguns de vocês já têm. Esse hoje, se você for comprar, está disponível aí na Amazon, está disponível nos sites até das Casas Bahia, eu já cheguei a ver, Magazine Luiza, ReHap,
na faixa de R$ 199, tá? Essa figura aqui disponível aqui no Brasil, tá? Não são todos, eu tenho visto muito poucos. Esse é uma figura até nos Estados Unidos um pouco difícil de achar. Essa coleção ela é muito procurada, então ela é difícil de achar, mas aqui no Brasil você está encontrando, até por ser a Wave 1, a primeira Wave. Esse personagem tem mais ou menos 1 ano e alguns 2 meses que essa coleção lançou, então ele é possível de achar aqui no Brasil. Então esse é o Roadblock, né? Então, nascido em Biloxi, Mississippi, o Roadblock é o Marvin. Só confirmar, Marvin Hinton é o nome fictício que dão, mas é o nosso personagem Roadblock, que faz parte aí da composição dos top 10 aí mais famosos do G.I. Joe, e muito bacana. Já tem 3 versões diferentes dele já. Saiu uma versão com ele barbudo, saiu uma versão com ele com uma camiseta cavada, mas essa é a versão que a gente tem, a versão original aqui, né? Inclusive com a bota dourada, que é um pouco de que as pessoas falam que não tem muita cara de G.I. Joe. Eu achei bacana, até para poder trazer o público jovem. Então, esse é o Roadblock. É um personagem muito bacana, personagem que eu gosto muito, é o personagem número 1 da coleção. Então, nós vamos estar apresentamos hoje aqui o Roadblock, e no próximo vídeo, provavelmente, vamos tentar fazer, talvez no sábado aí, nós vamos trazer o personagem, falar um pouco sobre o personagem Destro, que é o primeiro Cobra aí, lançado na coleção Classified, uma figura linda, uma figura muito bem feita, também para mostrar com detalhes aqui para vocês. E lembrando, se vocês quiserem ver reviews, né, reviews do Roadblock aberto, fora da caixa, existem aí youtubers que têm esse tipo de coleção, que colecionam abertos e são especialistas nisso, articulação e daí por diante. Como eu disse para vocês, eu prefiro colecionar assim, até porque eu tenho a ideia também de deixar para os meus filhos depois e eles decidirem o que eles vão fazer com essa coleção, para que, aí se eles decidirem abrir e tal, mas aqui eu acho que é uma forma icônica e lúdica da gente poder fazer a coleção. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Foi de novo um prazer falar com vocês. Agradeço. Logicamente é um canal pequeno, um canal sem edição, um canal que o som é ruim, a iluminação é ruim. Eu fico mostrando coisa no celular, mas eu não sei fazer de outro jeito por enquanto. Eu tive amigos que me deram algumas dicas, vou trabalhar nisso. Mas para eu não perder o momento de passar isso para vocês, porque está um momento bacana do G.I. Joe, eu trouxe essa figura hoje, e na medida que a gente for melhorando aí, com até a sugestão de vocês, a gente vai falando mais sobre esse personagem. Então, se você gostou, por favor, deixa um comentário aqui na seção de comentários, deixa o seu like, só para a gente poder, né, impulsionar, se motivar a poder fazer mais vídeos e criar material aqui para a gente poder estar falando sempre de G.I. Joe, essa paixão tão grande que nos traz no nosso mundo de infância, na nossa infância antiga, para poder discutir uma das paixões, né? A gente sair um pouquinho do dia a dia também e olhar uma coisa que nos traz paixão aí. E graças a Deus minha família me apoia nisso, minha esposa, meus filhos, então gosto muito de estar falando desse assunto aqui com vocês. Então vamos tentar trazer o Destro na próxima, e esse foi o Roadblock. Então, muito obrigado de novo, muito obrigado mesmo, até a próxima e G.I. Joe.